Olha, gente, aqui de novo. Hoje é um dia muito especial. Eu tenho uma pessoa muito querida que vai aqui falar sobre constelação, Maria Tereza Bedanur, professora do meu curso de constelação, que foi um módulo maravilhoso, sem palavras. É uma honra ter você aqui. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Cíntia. Hoje, imagina que obrigada. É uma bênção mesmo e uma honra ter você aqui. Hoje a gente vai falar sobre constelação. A gente estava falando um pouquinho antes das gravações, como as pessoas ainda confundem, né, o que é constelação, como elas acham que constelação tem a ver com religião, quando ela preza a religião, na verdade, é o lugar de cada um, né, sem misturar nada. Então a gente vai bater um papão aqui que vocês vão ficar malucos só de ouvir e rever e ver de novo o vídeo que está sendo gravado. Vamos lá? Vamos lá. Quando foi que você conheceu a constelação? Conta para mim. Olha, Cíntia, na verdade, eu já era terapeuta de outros assuntos, né? De outro tipo de terapia eu fazia, e eu tinha uma amiga que a gente fazia, foi dar um curso juntas uma vez, que é a Andréia do Imensa Vida, né? Uma das diretoras do Imensa Vida. A gente foi dar um curso e ela falou: você tem que conhecer sobre constelação, que não sei o quê e tal. Eu falei: olha, Andréia, você não me fala mais sobre isso, porque eu não quero fazer mais curso, eu não vou fazer, já tô muito bem com o que eu estou fazendo. Ela falou assim: não, mas você vai conhecer e tal. E eu fui. Ela falou: vai ter um curso esse fim de semana tal, você vai lá e vê se você não gostar, você não faz mais. Eu falei: então tá, combinado. Experimenta. Aí eu chamei uma amiga minha, falei: olha, vamos juntas. Aí a gente foi. E realmente eu passei o fim de semana olhando as aulas e me identifiquei com o que estavam dizendo, né, sobre a constelação e com os trabalhos feitos. E achei que tinha muito a ver com o que eu já fazia. Uhum. Então, na verdade, foi uma complementação do que eu já fazia. E a minha própria vida, eu gosto de experienciar. Porque só na teoria a gente ficar lendo sobre aquilo, tem muitas promessas, né, que a gente vê, e eu comecei a experienciar na minha família, dentro da minha casa. Então, dificuldades que eu tinha, que eu comecei a perceber que poderiam ser coisas familiares, que já vinham de lá de trás, vindo de gerações. Eu comecei a fazer as conexões e fui vendo que era aquilo mesmo. Eu falei: gente, que esse negócio é muito interessante. Não é que isso funciona? Aí eu fui e falei: deixa eu ver. Aí eu fui querer, né? Eu liguei para o André, eu falei: olha, vou fazer esse curso. Gostei. Como eu tinha 2 meses, né? Porque o curso é de a cada 2 meses, como eu tinha 2 meses e tal, eu falei: então vou fazer. Aí eu fui e fui me aprofundando até ser quem eu sou hoje. Eu resolvi, depois fui professora e tudo mais, mas isso aí é com a experiência mesmo da vida, né? Que a gente vai se tornando, sei lá, modificando. Faz parte, né? A gente vai caminhando e vai aparecendo. É isso aí. E o que é a constelação? A constelação é um método psicoterapêutico que estuda padrões de comportamento de grupos familiares, de gerações em gerações. E o Bert Hellinger, que é um alemão, ele já foi padre, né? Então, pode ser que muitas pessoas confundem a constelação com o assunto de religião, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, ele morou lá na África do Sul, ficou lá uns 10 anos, ele era diretor de uma escola, e lá ele fez trabalhos com os Zulus e viu como é que era o tipo de comportamento deles. Por coincidência, eu morei na África do Sul. É mesmo? E eu convivi com o Zulu também, porque lá tem as tribos, né? E as pessoas trabalham nas nossas casas, no supermercado. Então, a gente sempre acaba convivendo. E eu via mesmo o tipo de vida que eles
que eles tinham, né? Sempre honrando os mais velhos, as hierarquias, que tem tudo a ver dentro da constelação. É uma das leis, né, que a gente chama de leis, e são alguns parâmetros que a gente segue. Então, lá eles faziam isso. Então, o Bert Hellinger, olhando isso tudo, além de outros trabalhos de psicodrama e tudo mais, ele foi juntando o que ele tinha e criou esse trabalho que realmente é maravilhoso. E o trabalho ele vai mudando pouco a pouco, porque cada um vem com a sua bagagem de conhecimento, informação e agrega. Você sabe muito bem, que você também fez o curso, você é consteladora, né? Então, você sabe como é que é. Você traz a sua bagagem de conhecimento e aplica ali, sempre obedecendo às leis. Né? Essas leis... Quando a gente fala leis, as pessoas ficam meio assim, dizendo, são regras, e regras para você conseguir adequar tudo, né? E fazer com que as coisas funcionem melhor. Na verdade, é só isso, né? Na verdade, essas a gente chama, são as leis, que a gente fala, leis, né? Porque a gente tem que seguir algumas regras, até porque já vem nas gerações. É tipo assim, um clã familiar, dentro do clã, são leis silenciosas. Eu sinto isso, sabe? São leis silenciosas que a gente, quando a gente nasce, a gente faz parte. Porque é como se fosse um pacto, né? Então, é silencioso. A gente está naquele... dentro desse núcleo familiar, e mesmo que seja diferente do meu vizinho, mas faz parte de uma geração de linha da grade humana, vamos dizer assim, da teia humana, sabe? São os campos morfogenéticos, que tem toda uma teoria, que eu não vou entrar nessa teoria, mas que existe esse campo da raça humana. Existe o campo dos animais, dos cachorros, aí vai, né? Dependendo da raça, do tipo de animal e tudo, cada um tem uma rede. Então, a gente faz parte de uma rede. Então, sem querer, quando a gente já nasce sabendo, aquela criança já nasce sabendo, não é? Então, é isso. E como é que ela atua? Ela olha diretamente para que ponto? Uma pessoa pode atuar, fazer uma constelação relacionada a qualquer aspecto da vida? Porque às vezes acontece muita coisa na nossa vida, que a gente tem situações que são difíceis para a gente lidar, por exemplo. Né? Então, vamos supor, aconteceu uma situação na minha vida que foi difícil de eu lidar com aquilo. Eu acho que é um problema meu. Né? E o meu amigo lá, ou minha amiga, se deu muito bem naquela situação. Aí eu falei, não, mas realmente não, agora eu aprendi que não sei o quê. Aí daqui a pouco aparece de novo, repete uma situação parecida e a minha atitude é parecida, eu não consigo ir além, não consigo melhorar. Então, quando a gente vai fazer uma constelação e a gente vai com uma questão dessa, por exemplo, que a gente acha assim, nossa, é coisa minha. Não, mas existe uma forma da gente olhar para aquilo e entender de onde vem. Aí, quando a gente entende de onde vem, a gente muda o olhar para aquela situação e vê que nem é meu, eu estou repetindo uma coisa que está lá e sem querer eu repito, porque foi algo que não foi concluído, algo que alguém lá da minha família, lá de trás, não conseguiu concluir, ou assimilar, ou resolver. E aí fica ali, naquele... Uma equação completa, né? E por acaso eu pego e eu me identifico com aquilo sem querer, é uma coisa realmente inconsciente, e eu fico repetindo sem saber de onde vem. E aí eu passo... Claro. Eu sempre coloco assim, as pessoas dizem, mas então tudo é emocional inconsciente. Eu falei, gente, nós temos só 5% do cérebro generosamente. Você está generosa. Porque não é isso onde a gente tem essa parte racional. Os outros 95% estão registrados no inconsciente tudo. Nossa memória, o que o pai olhou, o que a mãe fez, né, o que o irmão criou, está tudo ali. Então, nós somos movidos por memórias pelo inconsciente.
né? A gente já traz memórias do próprio, quando a gente, intrauterinos, né? Tem os traumas intrauterinos, que a gente já sabe que isso existe. São emoções que a gente capta da mãe quando a gente está na barriga dela, né? Enquanto feto. É. Existem as emoções nossas que a gente também adquire durante a vida, Uhum. com os traumas, né? E também a nível de DNA. Então, tem Sim. coisas que eu herdo a nível de DNA, que é do meu pai e da minha mãe, que vem das famílias que estão atrás de mim E aqui. dentro da nossa concepção está no DNA, que a gente não faz nem ideia porque ele existe, né? Mas Exatamente. tá ali. Então, eu comparo muito assim, ó, com o sol, né? Então, o sol me ilumina aqui à minha frente. Então, eu estou bem iluminada. Eu sei de muitas coisas. Mas atrás tem a sombra. Quem que está iluminando atrás? É minha família, é meu sistema familiar que está atrás de mim. Então, pai, mãe, avô, avó, dos dois lados. Então, olha o tanto de gente que está aqui atrás, É. né? Que veio primeiro, vamos dizer assim, para que eu nascesse. Então, dentro de mim, nas minhas células, tem essa turma aqui atrás, vamos dizer assim. Uma tribo enorme. É uma tribo. Então, quando eu tenho problemas com mãe, com pai, que a maioria das pessoas tem, se não tem muitos problemas, alguma coisa tem, né? E a gente fica achando ruim, porque isso, porque aquilo. Na verdade, a gente não está aceitando nós mesmos. Esse é que é a grande É questão, a grande questão. entendeu? Então, isso não é religião, não eu acho isso, eu acho aquilo. Não, é verdade. Eu nasci, eu estou aqui porque meu pai e minha mãe um dia se encontraram, da forma que foi. É. Nem compete a Sem nós, julgamento. nem compete a nós sabe, julgar se é certo ou errado, como foi, como deveria ter sido, nada disso, né? Nada disso, é sem julgamento. Então, eu acho que o bonito da constelação, quando chega um terapeuta, ele não tem que julgar, ele não julga. A gente não tem julgamento. É aceitar como foi, né? Por mais dolorido que tenha sido alguma coisa, e respeitar. Eu respeito, eu te honro do jeito que você é, aceito, porque tem que aceitar. Não é que tem que aceitar, é assim. Muitas vezes um cliente chega para mim e fala assim: não, mas é muito difícil para mim aceitar. Eu falei assim: não tem problema. Você já tem na consciência, a consciência sua já mudou só desse olhar que pode ser que você possa aceitar um dia. Já Uhum. está suficiente, sabe? Então, cada um, quando você abre e acende, nem que seja uma vela dentro da sua consciência com relação a alguma coisa, onde Uma você coloca situação. atenção, Uhum. né? Você coloca atenção em alguma coisa, então você pode modificar da forma que for. Pode ser assim, 1 milímetro, mas já modificou alguma coisa. E sempre se coloca, né? Quando você olha para o problema, quando olha para ele, ele já enfraquece 50%, porque você está olhando, você não está É, fugindo e nem ignorando. exatamente. Né? Você olha. E quando você olha, você consegue ver e começar a enxergar e começar a lidar com aquela situação de uma nova maneira. Né? E, de fato, a constelação consegue colocar isso de uma forma muito rápida e prática, né? É rápida mesmo, né? Bem É, rápida. bem rápido. É assim, 1 hora e meia, uma sessão, e, e as pessoas acham, e tem grupo, né? Você não me perguntou, mas eu já, sei lá, muita gente deve ficar assim: como é que isso funciona? Sim, é. Como que isso Pode funciona? falar. Eu ia, era na sequência. É Atende assim, individual e em grupo. individual em grupo. Hoje, com essa situação que está todo mundo vivendo, né, que a gente não pode ter contato, né, agora o contato é mesmo online, existe sim possibilidade de fazer constelação online, a gente faz com os bonecos. Eu estou vendo ali, você tem uns bonecos ali, é? Tem É, que fazer, eu tenho aqui, né? então tem em grupo a constelação e com bonecos. Então, online é com bonecos, né? E a pessoa faz com o terapeuta. E ali ele se abre, conversa e fala suas questões, o que é que está
incomodando, né? Algum incômodo, pode ser com relação a alguma doença, pode ser com relação a comportamento, pode ser no trabalho, em casa, com o marido, relacionamento, com Quer dizer, é qualquer uma coisa. terapia mesmo, porque ela abrange qualquer área da vida. Agora não é uma terapia de ir a psicólogo e de ficar Não, várias uma terapia sessões, porque vai não. tratar algo, né? Mas não aquela terapia que a gente tem registradinho no inconsciente e passa anos fazendo. Muito pelo Não. contrário, né? A constelação olha a solução rapidamente e Que eu traz a acho que tona. também é bem interessante, porque hoje a gente não tem mais tempo para ficar indo todo dia, sei lá, toda semana, todo mês, a cada 15 dias, o tempo todo vendo, olhando para a mesma coisa. A gente precisa a gente quer resolver, olhar para aquilo e pronto, e já ir para frente, ir para a vida, porque eu não sei se você concorda comigo, mas o tempo está passando muito rápido, entendeu? Quando eu vejo, o dia já passou. Todo mundo, né, comenta. Não é uma coisa, esse grupinho acha É. que o tempo passou. Não, todo mundo comenta. Mas não é ir para a vida sair correndo para frente, Não, não. É ir para a vida significa olhar para si, sim, é, olhar para a gente é, mesmo e ver quais as nossas questões, porque a vida a gente tem que viver bem, não é viver com problemas o tempo todo, triste, infeliz sabe, brigando. Não é isso que a gente quer. A gente vem para aprender aprendizados, mas conscientes, tá? e sem os paradigmas que a gente está acostumado a carregar nas costas, né? Que tudo é É, dor, tudo é sofrimento, tudo é perda, não né? é. E não é mesmo. A gente olha aqui para a solução, Isso. não é para o problema. É, isso A que pessoa eu vem com acho problema. fantástico. É fantástico. Vem com problema e o terapeuta, o constelador, vai fazer o cliente olhar para a solução. Então, direcionar para a solução. Então, vamos supor que tem aqui, eu estou olhando por aqui, aí eu Uhum. vou fazer uma viradinha aqui e vou olhar por aqui. Já é uma outra visão. Já é uma outra visão, sim. Já é outra visão. E como é que é o trabalho em grupo? Porque você falou dos bonequinhos, os bonequinhos representam aquilo que a gente vai trabalhar. Eu tenho até Você tem aí? eu tenho um Eu bonequinho posso aqui. pegar. É, tá. Pode pegar o seu. Pode? Pode pegar. Pode. Estou vendo que você tem aí um grupo de Tem um bonecos, né? monte. Como eu sou artista plástica, eu tenho bonequinhos que eu pinto e desenho, tá vendo? Estou Eles vendo. representam várias coisas. A Uhum. raiva, aquele que não pode falar, o feliz, né? O padrão feminino. São várias. E eu faço porque é o de madeirinha. E tem os bonequinhos de madeira. Oi, olha. Então são bonequinhos de madeira que a gente trabalha inclusive hábitos, né? Aquele que está querendo emagrecer, Ah, sei, ótimo isso. né? Ótimo. Então ele tem várias representações, Eu dependendo da. trabalho Hã? também com esses aqui, ó. Isso eu também tenho esse, sim. Esses. É, Então, ou seja, na verdade, a gente esse, trabalha com é, isso. É. A gente trabalha com esses bonecos, né? Então, online. Eu uhum. trabalho com bonecos, tem gente que está trabalhando pelo Zoom, né? Com representantes, tudo é possível, né? Depende da criatividade de cada um. Então, E os bonequinhos representam as pessoas envolvidas na questão que a pessoa quer resolver. a gente, por exemplo, vamos supor que vem uma pessoa que tem uma questão que quer ser constelada. Então, não importa se é com boneco ou se é com pessoas, tá? Sim. Então, eu vou explicar como é que funciona uma sessão. Uhum. Então, chega, aí o terapeuta vai perguntar, a pessoa vai falar sobre o problema dela, né? Vamos dar um exemplo, né? Ah, eu tenho dificuldade, eu estou com problema com o dinheiro, eu não consigo financeiramente, eu não consigo fazer dinheiro, eu não consigo ganhar Uhum. dinheiro suficiente, eu estou sempre na falta, né? Trabalhando na falta, com essa falta e tal, tal. Então, aí a gente
pergunta como é a situação dessa pessoa, o relacionamento com a mãe. A gente começa a perguntar da família, porque tudo que a gente tem, alguma questão, a maioria das vezes, eu não vou falar 100%, mas a maioria das vezes tem relação com algum no seu sistema familiar. Está sempre dentro do seu sistema familiar. Tá? Algo que a gente que está levando porque não foi resolvido lá atrás. Claro. Então, perguntamos como foi o relacionamento da sua mãe, como é com seu pai, irmãos, posição na família. Então, eu tenho, são três, essas 3 leis, são 3 leis que eu na verdade, você tem como referência, né? Tem como referência para fazer as perguntas com relação àquilo que a pessoa vai trazer. Também não vou ficar perguntando a vida inteira dela. Claro. Relação com a avó, com o avô, e tal, como é o seu, sei lá, mais ou menos ligado àquilo, né? Uhum. E aí ela vai falando, e aí o terapeuta que já tem essa experiência fala assim, olha, escolhe uma pessoa para te representar. Se for com pessoas, e se não for com boneco, aí escolhe um desses bonequinhos aqui para te representar. E a pessoa vai, escolhe, posiciona no campo, que a gente chama de campo, que seria o campo familiar da pessoa. Sim. Então a gente escolhe um campo. Então ali, olha, aqui aí a gente explica, olha, isso aqui é um campo, vai funcionar assim. Então quando eu chego, se eu for o cliente, quando eu chego, eu tenho toda a capacidade de colocar alguém para me representar. Né? Como tem toda a capacidade para colocar uma pessoa para representar minha mãe. Sim. Porque está em mim. Não é? Eu tenho nas minhas células tem minha mãe, tem meu pai, tem meu avô. Tudo, né? A história que você Então, o campo funciona. Então, o terapeuta já está experimentado, já tem todo o estudo para começar a analisar aquele campo e fazendo perguntas para o cliente. Falando assim, olha, sua mãe te olhava? Como que era o seu relacionamento quando você era pequeno? Então, dependendo do posicionamento da mãe, do pai com relação ao cliente, a gente vai simplesmente analisando. E vai fazendo as perguntas e a pessoa é. Aí ela vai relembrando coisas e vai vendo. E não fica uma coisa dramática para a pessoa, para o cliente. De jeito nenhum. Porque, na verdade, ela está olhando a vida dela de fora. De fora. E essa é uma das magias da constelação. Eu né? acho. Eu acho assim. E tem aquele ditado, né? Olha, eu estou de fora, eu estou vendo uma situação melhor que você. A gente, né? Todo mundo fala isso. E outra coisa, e o constelador tem a visão de algo que o cliente não sabia, não percebeu, ou que passou imperceptível, que pode estar o problema, a questão dela. Falei assim, peraí, mas isso aqui aconteceu? Ela falou, aconteceu. Aí acende uma luz. Acende uma luz, a pessoa fala, e não era uma coisa tão complicada, era uma coisa simples que ela não estava enxergando. Então ela falou assim, aí faz o sentido, e aí o terapeuta vai levando até onde for, entrega cargas, né? Se for alguma coisa para entregar, algum ajuste que tem que ser feito, né? Aí, também tem uma coisa importante. Se eu pergunto assim, será que você pode escolher uma pessoa para representar seu avô, por exemplo? Mas meu avô já morreu. Mas não tem problema. Porque ali você vai colocar o seu avô, que foi esse representante naquela época, que faz parte da sua família. E se você está trazendo ele vivo em você, você pode colocar, porque ele está. Então você coloca ele vivo, ele ali, e a coisa vai acontecer. Então, vai ter. Então, a gente fala de leis. Então, são as leis do amor. Na verdade, é o amor, que a gente está falando de amor. Né? É do pertencimento. Se teve alguém que foi excluída da família, a gente inclui. Inclui de novo. Então, tudo vai se ajustando e equilibrando. Né? A lei do equilíbrio, do dar e receber. Então, são leis de amor.
E a pessoa sente aquilo assim, meu Liberta, Deus, né? é isso, É. é isso. Parece que é sei lá, às vezes ela chega com um buraco no coração, entendeu? É. E, de repente, a gente fazendo algumas falas, alguns olhares, e a pessoa sai de lá preenchida. E é muito interessante como a constelação ela atua como aquela pedrinha na água, né, que cria um monte de ondinha, né? E é a maior prova de que nós trazemos mesmo, né, todos os nossos ancestrais, toda a nossa história registrada em cada coisa que a gente faz. Eu sempre dou exemplos nos grupos que eu faço de que o único país, pelo menos até a atualidade, que sofreu uma bomba atômica é o Japão, né? E ele se reergueu e se refez tão rapidamente. E uma das razões é porque ele honra o passado dele, a ancestralidade dele, muito mais do que o ocidental. Ele tem uma reverência pela ancestralidade dele, pelo posicionamento extraordinária na própria cultura, né? Não estou dizendo que é É perfeito, verdade. mas eu acho que isso ajudou ele a se reposicionar no mundo de uma forma adequada, Uma mesmo boa visão. sofrendo, mesmo sofrendo uma bomba atômica, né? Pode ser mesmo, É, porque a gente julga muito. é, A gente julga o tempo todo. E é. quem somos nós para julgar alguma coisa? Eu vou julgar. Eu posso não concordar. Ah, sim, claro, e é Ah, diferente, meu né? pai, sei lá, fez isso, fez aquilo, eu não concordo. Não, não concorda, não. Mas a gente, quando a gente julga, a gente fica maior que o outro. A gente fica. Quem somos nós para ser maior que nossos pais? Não é? É, Então, a gente tem. Isso tudo é amadurecimento, é crescimento. E quando a gente. E é uma coisa que realmente nos incomoda e a gente quer olhar para aquilo, é uma libertação tão grande. libertação, isso. Em 1 hora e meia, a gente sai. Assim, eu falo por experiência própria, né? Sai. É uma liberdade. Como que eu fiquei com isso a vida inteira e não sabia que era tão simples? Exatamente. Então, é uma Então, ferramenta, falando assim, muito pouco sobre é, isso, é uma é ferramenta muito importante. muito importante. Não é tudo, Claro que não é não. tudo. É, Tem várias outras coisas que podem complementar, né? é. Mas Mas eu é acredito que algo. ela hoje, ela dá uma enxugada no passado de uma forma digna, né? É, E reposiciona tudo, deixa tudo no lugar certinho para que a gente possa dar o nosso próximo passo. Então, eu acho que ela está sendo difundida dessa maneira, porque ela é de fato uma porta, né, para uma outra etapa da gente, é isso mesmo. né? Livre daquilo, a gente tinha muita coisa de ressentimento e lembrança de passado, e aquela porta aberta era um horror, era só, basta olhar o mundo, né? Então, acho que ela aparece nesse momento desse boom, né? Que é a constelação, porque é o momento de fechar a porta. E a gente só fecha a porta com tudo no lugar, né? É isso mesmo. E outra coisa, quando eu falei do clã familiar, que a gente está dentro desse clã, quando a gente cura, faz esse trabalho de cura, né? Que é uma cura. A gente está achando que está curando o outro, mas não, a gente está curando a gente mesmo. A gente se cura. É uma cura É, profunda. Há uma. Assim, se eu me sentia presa, a família libera. O clã familiar. sim. Eu sei, eu estou falando isso porque eu senti em mim. Eu também tive uma Com experiência todos de os trabalho. trabalhos, e é pouco a pouco, porque eu falo muito com as minhas clientes, elas falam assim, mas eu fiz aquela constelação, mas agora eu estou com esse negócio, com outra coisa. Eu falei, é lógico, uma coisa puxa, abre para você enxergar a outra. É Uhum. igual casca de cebola. Ela falou, não aguento que você fala É, o negócio da casca de cebola. cebola. Tira a casquinha, tira a casquinha. Tira a casquinha. Mas chega uma hora, porque muitas vezes, quando você vai direto ao ponto, a pessoa não aguenta. Não aguenta, É, sabe?
o constelador pode até ver, enxergar o que é, mas a pessoa não consegue, não está pronta. Então, a gente tem que respeitar Claro. o cliente e saber a hora que ele vai estar pronto para aquilo. Então, faça um pouco. Ele vai um pouco além do que ele podia, que ele já estava. Então, vai um pouco além. E aí, no próxima vez, que vai ser uma outra coisa parecida, mas ele vai chegar lá. Eu sempre brinco e digo, você aprendeu a andar de um dia para o outro e saiu correndo? Não. Como foi? Ah, caiu, né? Começou a engatinhar, se segurou nos móveis. Eu falei, é a mesma coisa. Né? Vai aos poucos, uma hora você sai correndo, mas porque você está firme, né, nas suas pernas, você sabe para onde ir, né? É isso, cada dia um pouco, cada dia um pouco. E isso aí fica suave para todo mundo, entendeu? Porque a gente tem a nossa criança interna, né, infantil, as nossas coisas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas partes nossas que são feridas, que foram feridas, né, de alguma forma no passado, e não chegar lá já enfiando uma faca, entendeu? Tira isso na marra, né? Então, todos nós temos traumas. Claro. Todos nós. Então, isso aí não existe uma pessoa dizer que não tem, né? E ainda mais nessa situação que a gente está vivendo hoje, né? E se a gente se olhar com carinho e amor, tudo vai ficar mais simples, muito tranquilo, né? Você atende aqui, você está em Miami, né? Eu estou em Miami. Eu atendo online, né? Assim, até segunda ordem, até segunda ordem, né? Online. Até segunda ordem online e aí eu atendo pessoalmente, que eu acho que funciona muito bem com bonecos, né? Com os bonecos individual, né? A gente chama constelação individual. E é isso, né? 1h30, em torno de 1h30, assim. E você quer deixar o seu telefone, seu contato ou e-mail, alguma coisa? Deixa, eu posso te passar? Como é que eu Você dá o teu telefone aqui e quando for na gravação eu coloco no... eu tenho meu telefone de Miami e tenho o meu WhatsApp, que é o do telefone do Brasil. Sim, né? Então basta os dois. Aí eu vou deixar o WhatsApp, que é o telefone do Brasil, né? E o daqui. Isso. Eu falo aqui ou... Pode falar. Então, o meu WhatsApp é 55 mais 55 31 992 09 5479. De Minas, no Brasil. De Minas Gerais. Esquece que é mais 55. E aqui dos Estados Unidos é mais 1 305 450 2094. E esse é o telefone, então pode De passar Miami. uma mensagem, tudo. Ela ainda não tem o WhatsApp neste número de telefone. Não, Então, passa uma mensagem, mas o WhatsApp do outro funciona normal. Eu ainda vou mudar, mas eu tenho umas questões no Brasil, então deixei assim. Tá? Fica com os dois WhatsApp. Né? Então, quem sentiu chamado, na verdade, né, para fazer esse tipo de trabalho. Isso é importante que ela está falando. Sentir o chamado. Às vezes eu atendo uma pessoa que diz: eu achei maravilhoso, vou fazer a minha esposa vir fazer constelação. Mas ela não quer, mas eu trago ela de qualquer jeito, né? E é complicadíssimo isso. Não, porque não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Porque eu já vi muitas vezes que a gente tem que querer. A gente tem que querer. Mesmo, eu quero me curar de uma doença, né? Às vezes a pessoa se cura mesmo. E daqui a pouco ela arranja outra. Porque ela não queria. Ela está querendo chamar a atenção de alguma coisa, está querendo uma outra coisa. Entendeu? Então, se eu quero, eu vou. Eu não mando alguém para mim. Exatamente. Eu faço o movimento. Ninguém paga para mim, ninguém agenda para mim, principalmente. É uma coisa assim interessante. Tomar a decisão de fazer. Gente, eu espero que vocês tenham entendido claramente o procedimento da constelação. A Maria Tereza foi claríssima em tudo. Foi uma explicação suave, simples, direta, amorosa, como ela, com tudo que ela faz. Ela aprende assim mesmo e é desse jeito.
Maria Tereza, foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada, gratidão Prazer foi meu. imensa, imensa por Prazer foi meu. essa oportunidade de passar isso que você tem, todo esse conteúdo aqui para todo esse povo que nos assiste. Tá bom, Eu querido? que agradeço. Um beijo para todos, um beijo para você, Cíntia. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você. Beijo. Beijo, tchau.